A força do agro Brasil que dá certo. A compra de créditos tributários ajuda a impulsionar o caixa das empresas, inclusive do agro. Uma novidade. José Guilherme Sabino é presidente do Grupo Assertif. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Força do Agro. Com a reforma tributária, um serviço inédito chega ao Brasil para que as empresas enfrentem aí essa transição de regras de forma mais otimizada. Os créditos tributários permitem que as empresas continuem a operar enquanto se reorganizam reorganizam o planejamento tributário e há também até uma antecipação, né, Guilherme? Isso, Joyce. Lançamos esse ano, o Grupo Assertif lançou esse ano uma empresa de antecipação desses créditos tributários ou a compra desses créditos tributários, né? Então, hoje a Assertif está antecipando créditos tributários que a Assertif Tributos levanta na outra ponta, né? Então, um exemplo que a gente sempre dá, a gente levantou R$1 milhão para uma empresa e essa empresa vai absorver esse crédito em 10 meses, nós antecipamos esse R$1 milhão para a empresa e continuamos fazendo as devidas compensações mês a mês para essas empresas. Então, é um fluxo de caixa imediato para a empresa, né? Para as empresas do agro, enfim. Isso é um dinheiro que eu falo assim, é um dinheiro na veia imediato. O que se encaixa aí como crédito tributário? Então, primeiro, com crédito tributário, o sujeito ativo, que é o órgão arrecadador, que é a Receita Federal, ou a Secretaria da Fazenda do Estado, ou a Secretaria da Fazenda do município, tem o direito de cobrar do sujeito passivo, que é o contribuinte. Então, nos trabalhos de mineração, revisão e recuperação tributária, ali aparecem grandes oportunidades de créditos tributários, entre eles imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS. Então, dentro desse universo dos créditos tributários, tudo isso é possível de levantamento, compensação e antecipação. Isso é uma coisa que muitas empresas nem sabem, né? 95% das empresas pagam erroneamente os impostos no Brasil, né? Então, isso pode ser pagamentos a maior ou a menor, né? Então, assim, qual que é o objetivo? O objetivo é deixar as empresas em conformidade tributária, não pagando nem a mais e nem a menos. Então, ela ficando em conformidade tributária, ela vai ter um melhor fluxo de caixa, uma melhor estratégia tributária, uma melhor estratégia fiscal dentro da sua empresa. E ali, dentro desse mundo tributário na empresa, que envolve ali a parte contábil, fiscal e etc., ali tem grandes oportunidades que as empresas desconhecem que o dinheiro está ali. E agora, com essa reforma tributária que está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Eu acho que vem no momento oportuno para as empresas conhecerem, né? Saber, bem, meio que com um alívio, né? Diante de um cenário que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, né? Então, a reforma como está pautada e posta já na mesa, que agora está faltando a regulamentação no Senado, ela vai ter um grande impacto para as empresas, né? Esse impacto ele vai ser inicialmente meio complicado, né? Esse período de transição até 2033, né? Mas para nós do Grupo Assertif, o impacto da reforma tributária a longo prazo vai ser o mesmo impacto do Plano Real. Vai trazer uma estabilização, né, nessa parte tributária. Mas para chegar no paraíso, vamos dizer assim, vai ter uma transição complicada, porque hoje a complexidade tributária é gigantesca no Brasil, né? Que a gente fala que é um manicômio, né, tributário. Com a entrada da reforma, isso vai trazer uma complexidade maior, porque as empresas elas vão ter que trabalhar com 2 sistemas tributários, o atual e o novo, né? Então, as empresas hoje, elas têm que começar já a analisar qual é o impacto da reforma tributária no seu negócio, né? E isso envolve analisar toda a operação da empresa. Então, desde todos os insumos que eu compro, todos os fornecedores que eu tenho, se eu tenho contratos a longo prazo, se eu não tenho contratos a longo prazo, para fazer o preço final do seu produto ou serviço, que em alguns casos os preços vão aumentar, outros casos os preços vão diminuir. Então, nós estamos sugerindo para as empresas, comecem a analisar imediatamente o impacto fiscal na sua empresa, da reforma tributária. Por quê? As empresas vão ter que ter, a partir da reforma tributária, nesse período de transição e depois,
o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa fiscal. E isso vai trazer uma equação financeira que pode trazer problemas para as empresas, que se elas não tiverem esse fluxo de caixa, podem passar por uma crise financeira grande. Então, a análise precisa ser feita com muita propriedade, com muita profundidade, para entender como é que é a operação da empresa. Porque o princípio da reforma tributária vai gerar crédito, eu vou tomar crédito, né? Então, essa cadeia precisa ser bem analisada nas empresas, principalmente as empresas do setor agro. O Grupo Assertif já recuperou mais de 3 bilhões de reais, é isso, né? Isso. Para empresas de todos os segmentos. Quais são as expectativas aí para esse mercado? É um serviço inédito, é novidade? A parte de recuperação tributária nós fazemos há 23 anos já, né? A expectativa futura para nós do setor de mineração, revisão e recuperação tributária, ele é promissor, né? Por quê? Porque vai trazer maior complexidade na interpretação, né, e na análise dessas oportunidades. Então, a partir desse princípio, é uma oportunidade tanto para as empresas quanto para a Assertif, né? O serviço inédito que nós trouxemos foi justamente essa antecipação desses créditos tributários, né? Tem muitas empresas que ganharam a ação tese do século, né, ICMS, base de cálculo, PIS e COFINS, que elas não têm capacidade de absorver todo o valor dessa ação. Então, a Assertif entra fazendo essa antecipação desse crédito tributário para essas empresas. Então, com a reforma, vão ter grandes oportunidades. Porém, as empresas elas têm que estar preparadas para a reforma, desde tecnologicamente, a sua equipe interna, que vai ter que conviver com 2 sistemas, ou seja, treinamento, conhecimento e etc. Então, as empresas elas precisam começar a analisar o impacto imediatamente, Joyce. Que se deixar para o último dia, vamos dizer assim, as empresas elas podem até quebrarem. Tem que fazer parte aí já do planejamento, né? Isso. Agora, Zé Guilherme, para fazer um paralelo para as pessoas entenderem melhor, é como tem a antecipação da restituição do imposto de renda, a antecipação do crédito tributário. Na verdade, hoje tem 2 formas administrativas para você reaver um crédito tributário. É fazendo compensação no mês subsequente ou fazendo um pedido de restituição. Quando você faz um pedido de restituição, é exatamente isso que você comentou. A Receita te devolve o dinheiro, como se fosse uma restituição de imposto de renda. A Assertif, ela entra fazendo o quê? Esse pedido de restituição ele pode demorar mais de 90 dias. Então, nós podemos antecipar essa restituição para o D0, vamos dizer assim. E também podemos antecipar essa compensação. Então, a gente entra trazendo nessa lacuna de tempo essa oportunidade de geração do fluxo de caixa imediato. E para a empresa a gente está falando de grandes valores, né? Muito. Pode ter aí um caixa para fazer um investimento, alguma urgência. Exatamente. E essa parte de recuperação de crédito tributário, ela é super importante. Por quê? Todas as empresas são obrigadas a pagar imposto no Brasil, tá? E a nossa proposta é sempre buscar o que foi de pagamento a maior indevido, né? Então, se a empresa tiver em conformidade, ela vai, no final do dia, vamos dizer assim, ela traz um benefício social para a empresa e para o país, né? Eu costumo dar um exemplo de um cliente nosso, a gente fez um trabalho, ele perguntou para a gente se a gente podia entregar o relatório antecipadamente, porque dependendo dos valores envolvidos, ele não ia precisar demitir ninguém na empresa, da área dele, do setor dele, né? E graças a Deus, com o nosso relatório, ele não precisou demitir ninguém naquele ano na empresa. Então, também tem esse impacto social. Toda essa parte de estratégia tributária, de planejamento tributário, ter o olho bem profundo nesse setor, né? Porque dependendo da empresa, se a margem de lucro é pequena, às vezes o lucro está dentro dessa estratégia de recuperação tributária, ou às vezes o prejuízo também está ali. Então, precisa ser analisado e bem analisado as oportunidades que tem, sempre dentro da lei, que isso é um direito constitucional, inclusive, dos contribuintes. Vocês estão há 23 anos no mercado, provavelmente as empresas são de todos os setores, você falou muito mineração. Agro, você tem uma parcela aí de clientes? Temos empresas no agro como clientes nossos, né? Desde indústrias do agro, usinas de cana, de açúcar, enfim. Então, nós temos várias empresas do setor do agro como um todo, né?
e as oportunidades apareceram em todas as empresas. E agora, com a reforma tributária, vamos ver aí as dicas para os agentes que trabalham com o agronegócio ficarem atentos. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Nós falávamos aqui sobre os segmentos daí da empresa, tem uma boa parcela já do agro, provavelmente vai aumentar agora também com essa nova reforma, porque está preocupando todos os setores, não só empresas, como até pessoas físicas, todos serão atingidos aí. E com uma consultoria é possível tentar amenizar esses gastos, todos eles que a gente pode ter com tributos, o impacto, né? Principalmente o agro está muito preocupado. O agro tem aquela fake news que não paga imposto, já paga muito imposto, vai pagar mais ainda, mas com uma orientação, com uma consultoria, pode conseguir amenizar. Consegue amenizar. Hoje, o agronegócio responde por mais de 23% do recolhimento da arrecadação tributária no Brasil. Então, nós estamos falando de valores acima de 700 bilhões de reais por ano de arrecadação só do setor agro. Então, além de ser um setor importantíssimo para o Brasil e para o mundo, ele é importante também na arrecadação para o governo de impostos. O setor agro tem vários benefícios fiscais, porém, ele é um grande pagador de imposto, né? Então, para as empresas com a reforma tributária, elas precisam fazer esse estudo, né, detalhado, né? Primeiro, ter conhecimento da legislação que está sendo aprovada, da reforma tributária. A partir dali, consultar consultorias ou escritórios para verificar qual que é o impacto real da reforma tributária, né? Porque tem produtos que vão aumentar de preço, só que ele vai ter que analisar se uma empresa vende 10, 20, 100 produtos, né? De quem que eu vou comprar os insumos? Porque daqui 10 anos os benefícios fiscais vão acabar, né? Então, aonde está o meu mercado consumidor? Qual que é a logística que eu vou ter de entrega para esse mercado consumidor? Qual que é a infraestrutura que o município ou o estado vai me oferecer? Então, tudo isso vai fazer parte dessa conta final de formação do preço. Só que para você formar o preço, você tem que ter claro todos os impostos que você vai ter que pagar e todos os impostos que você vai ter direito a recuperar nessa cadeia toda do setor agro, né? Que é uma cadeia pulverizada, né? Então, compra o insumo de alguém, fertilizante de outro, enfim. Então, isso tudo vai ter que ser analisado. E vários produtos hoje têm benefícios fiscais. Empresas exportadoras, que hoje também são isentas de pagamento de ICM, etc. Também, isso, quando que vai acabar? Daqui 10 anos vai acabar esse benefício. Hoje tem um convênio 100 dos ICMs dos estados para ter um benefício fiscal na redução do ICM. Isso vai entrar na reforma tributária? Não. Vai ter outros benefícios, né? Então, o setor hoje, pelo que está colocado na reforma, alguns insumos vai ter até 60% de redução da alíquota base, né? Mas o setor está querendo uma redução maior.
Então, tudo isso vai ter que fazer uma conta, né, para verificar se vai valer a pena eu produzir aquilo e vender aquele produto, né? Ou outro produto. Vale a pena eu antecipar compras antes da entrada da reforma tributária? Sim ou não? Então, esse estudo é de empresa por empresa, não é o setor em si, é a empresa mesmo. Cada empresa vai ter que fazer um estudo desse detalhado. E é um estudo que, de repente, a empresa passa a atuar até em outra área. O agro, o produtor pode, de repente, começar a produzir outra cultura? Veja, empresas o produtor rural que estão na física, vale a pena mudar para lucro presumido, para lucro real. Hoje, uma empresa no lucro real do setor agro, que tem equipamentos de colheitadeiras, vale a pena eu deixar essa colheitadeira no mesmo CNPJ? Ou vale a pena eu montar uma empresa nova para colocar essa colheitadeira e alugar isso para outra empresa do grupo? Enfim, toda essa parte de planejamento tributário vai fazer parte das empresas já. Então, assim, as oportunidades têm e terão muitas de recuperação tributária nas empresas. E quando a gente fala sobre a compra de créditos, antecipação dos créditos, a gente está falando de empresas de que porte? A partir de que porte? Hoje nós estamos adquirindo empresas a partir de 30 milhões de reais de faturamento anual. Tá? Empresas que estão no lucro real. E o agro, a gente sabe que ultimamente ele vem se profissionalizando, né? O agro ainda tem aquela coisa muito instituição familiar, ainda pessoa física, ou às vezes já virou empresa, mas falta uma gestão familiar. Nesse momento é bem importante também já pensar nisso, né? É importantíssimo pensar nisso, principalmente empresas do setor agro que estão no sertão do Brasil, que tem muitas no sertão do Brasil. E as pessoas que assessoram essas empresas, né, verificar se elas estão preparadas para a reforma tributária, porque o impacto vai ser brutal para as empresas, né? Então, assim, a pessoa que está ali, né, ela tem capacidade de me atender e de fazer esse estudo detalhado, sim ou não, né? Segundo, pegar o seu pessoal e valorizar o seu pessoal, né, os seus colaboradores, né? Treinamentos, né, para a reforma tributária, né, tecnologias novas, verificar se o seu fornecedor de tecnologia está preparado para a entrada da reforma tributária. Porque de 88 até hoje, 52 normas diariamente foram editadas no Brasil. Então, você imagina como é que é a quantidade de novas legislações diárias no Brasil. E as empresas gastam 1.400 horas para suas obrigações fiscais por ano. Então, assim, a reforma tributária ela vem para simplificar isso. Só que no início ela vai aumentar, porque a transição vai ser complexa para as empresas, justamente por falta de conhecimento, por falta de treinamento, por falta de capacidade também de contratar consultorias ou escritórios para fazer esse estudo. Então, a gente fica muito preocupado com as empresas que estão no Simples Nacional, por exemplo, né? Então, assim, uma empresa vai contratar uma empresa no Simples Nacional? Em linhas gerais, a empresa no Simples Nacional não vai gerar crédito. Então, eu não vou ter interesse em contratar essa empresa no Simples Nacional. Ela pode fazer opção depois para o IBS, para o CBS. Essa empresa no Simples Nacional tem que virar empresa no lucro presumido? Então, todos esses estudos, então, assim, o impacto vai da pequena à grande empresa. Então, toda essa cadeia vai ter que ser analisada com muita propriedade, Joyce. E cada caso é um caso, como você falou, cada empresa, nós estamos falando do setor, é muito individualizado. Vai ser estudo individualizado, não tem como ser Claro que a análise pelo setor é uma análise global, né? A gente faz um overview do setor, mas aí depois você tem que descer para cada empresa individualizada, para entender como é que ela faz a operação dela no dia a dia. Porque tem empresas do setor que vende para um estado. Tem empresa que vende para todos os estados. Tem empresa que exporta, tem empresa que não exporta. Do setor. Então, o setor ele tem que ser analisado macro, mas depois nós temos que descer para o micro. Quando eu falo micro, é descer para a empresa, cada CNPJ, para entender como vai ser o impacto real dessa reforma tributária.
Nós falamos no início, foram 3 bilhões, né, recuperados, mais de 3 bilhões. E esses créditos atuam aí para produtores também. Como isso já contribuiu para o agro? Você consegue mensurar alguma coisa relacionada ao agro? Vou dar um exemplo. Né? Tem uma indústria de leite que nós atendemos, né? Nós levantamos aí mais de 6 milhões de reais para essa empresa. A empresa não quis fazer a compensação no mês subsequente, então nós fizemos um pedido de restituição. E depois de 90 dias, a Receita fez o depósito na conta da empresa. Então, esse exemplo mostra que existe dinheiro na mesa, né? Existe dinheiro dentro da empresa do setor agro e, dependendo do tamanho da empresa, existe muito dinheiro na mesa. Então, as empresas elas têm que se preparar para a reforma, mas, ao mesmo tempo, olhar o seu passado, que é aí que estão as grandes oportunidades de crédito e dinheiro imediato. Daqui para frente, arruma a casa. Mas daqui para trás, tem muita oportunidade, Joyce. Então, assim, a gente contribui muito com o setor do agro, trazendo essas oportunidades tributárias de compensações nos meses subsequentes. Tá? Além disso, também a gente anda patrocinando alguns eventos do setor agro, enfim. Então, assim, é um setor que nos interessa muito, é um setor que a gente é prioridade para o Brasil, mas também hoje é uma prioridade para o Grupo Assertif, que é um setor que nós temos muito carinho, Joyce. E o agro, né, a importância do planejamento tributário no agronegócio é fundamental, e até para garantir, né, a segurança alimentar. Não, isso é essencial, né? Porque assim, nós estamos passando por crises climáticas, né? Que isso vai ter um impacto na produção, né? Pelos estudos que a gente tem visto aí, pelas leituras de jornal e etc. E pode ter um aumento de preço também, né? Então, isso justifica mais ainda um estudo tributário, né? Porque assim, se houver esse aumento de preço por falta ou pela a produção menor do agro, ou pela falta de água, né, de chuva, etc., qual que vai ser o impacto disso aí? Então, isso tudo hoje dá para fazer esses estudos, né? Hoje existem tecnologias para isso, né? Existem pessoas que fazem esses trabalhos. Então, é mais um motivo para as empresas do setor agro se prepararem para a reforma. Mas, para se preparar, ela tem que ver primeiro o seu passado. Ver se eu tenho aqui, nesses últimos 5 anos, alguma oportunidade que passou despercebida. Daqui para frente, começar a fazer o estudo da reforma tributária, que vai ter um impacto muito grande no setor. E como saber se a empresa tem crédito tributário? Já vamos falar sobre isso rapidinho, depois do intervalo. Olá, pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold, e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800.
como a empresa sabe se ela tem crédito tributário? Porque você falou que 95% praticamente, às vezes, desconhece, né? Isso. Bom, muitas empresas do setor, principalmente as empresas grandes, entraram com ações, né, para discutir temas tributários. Mas as empresas, tanto as grandes quanto as médias e as pequenas, a única forma de verificar se existe crédito tributário é fazendo uma análise da escrita fiscal dos últimos 5 anos ou da sua escrita previdenciária dos últimos 5 anos, né? Somente com essa análise, com documentação comprobatória e entendendo a operação da empresa, porque às vezes o que é crédito para o José Guilherme não é crédito para a Joyce. Então, essa análise, esse estudo, esse diagnóstico, ele é essencial para fazer essa análise se existe ou não existe crédito tributário. E pode até existir débitos, né? Que isso as empresas têm que fazer esse pagamento, se for um débito, porque isso gera-se multa futura, e etc., juros, etc., né? Alguma sanção perante a Receita Federal. Então, é um estudo que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser feito com muita propriedade, com muito know-how e com muito conhecimento, né? Não adianta olhar no balanço, falar, aqui eu tenho um crédito. Não, não é assim que eu trabalho. O trabalho é um trabalho com profundidade, com responsabilidade, porque se o trabalho não é feito por pessoas sérias, empresas sérias, a empresa pode quebrar, né? Porque existem os créditos líquidos e certos, né, que a gente fala, e existem os créditos que estão em discussão ainda, ou no judiciário, ou na justiça, ou na Receita Federal. Então, não tem como as empresas fugirem, Jorge. Tem que fazer uma análise da documentação dos últimos 5 anos de todos os CNPJs que a empresa tem ou que o grupo tenha. E esse crédito é recuperado, que não é recuperado, fica no governo? Que não é recuperado, fica no governo e o governo ele não avisa, né? Ó, você tem um crédito aqui de 100 mil reais, estou depositando. Não, você tem que provocá-lo, né? E essa provocação é um pedido de restituição. Então, provavelmente a gente não tem nem ideia de valor do que pode estar lá para ser recuperado. Eu tenho um número aproximado. Do que tem lá, nós não sabemos. Porque depois de 5 anos, a Receita não pode cobrar e nem você pode reaver esse crédito. Mas, para ter uma ideia de volumes que nós estamos falando, o ano passado houve 250 bilhões de reais em compensação por todas as empresas do Brasil. Então, é um volume gigantesco de compensação. Então, essas empresas foram buscar dinheiro dentro dessa análise tributária na sua documentação fiscal. Então, existem muitas oportunidades, né? Então, as empresas ganharam as ações de tese do século, existe oportunidade sobre a folha de pagamento, existe oportunidades de imposto de renda na contribuição social, existe oportunidade de PIS e COFINS, existe oportunidade de CMS, enfim, aonde a gente costuma executar o trabalho, a gente costuma levantar oportunidades, né? 95% é o estudo, mas dentro da carteira da Certif, é quase 99%, onde a gente executa o trabalho, né? Então, assim, as oportunidades estão aí, as empresas têm que se atentar por isso e cada dia mais valorizar o seu profissional, né? Contábil, fiscal, tributário, porque é um profissional que daqui para frente ele é essencial para as empresas. Veja só, 250 bilhões de reais que foram compensados. E 95%, 99% não sabe que não tem. Sabe que imagina tem. Muito Exatamente. Mais que isso. Ô Zé Guilherme, qual que é o impacto aí da tese do século, a exclusão do ICMS, do cálculo do PIS, da CONFINS? O impacto para o caixa do governo foi grande, né? Foi grande. Nós estamos falando acima de 300 bi aí, né? Tanto é que o governo, ano passado, ele limitou as compensações a 10 milhões mensal. Então, assim, é um impacto grande, né? Se não tivesse tido impacto grande para o governo, para o caixa do governo, ele não teria limitado essas compensações, né? E muitas empresas que ganharam ficaram com um crédito muito grande, né? Que vai conseguir absorver em 2 anos, 3 anos esses valores. Então,
é um impacto grande negativo para o governo e um impacto positivo para as empresas nessa ação tese do século. Você já falou aqui sobre falência, muitas empresas chegam à falência, né? Você deu um exemplo de uma empresa que não demitiu justamente graças aí um estudo, né? Um relatório que vocês conseguiram fornecer. Então, o que torna o Grupo Assertif especial diante desse problema? Falências, geralmente é falta aí desse planejamento tributário, inclui bastante essa questão também? Joyce, assim, o que a gente contribui para as empresas é melhora do fluxo de caixa, através de uma análise criteriosa tributária, fiscal e previdenciária da empresa, né? Então, redução de custo, porque a partir do momento que você deixa a empresa em conformidade tributária, você reduz custo para ela, se ela está pagando a mais, e fica em conformidade. E geração de caixa imediato, com a antecipação dos créditos que nós estamos fazendo para os nossos clientes. Então, a Assertif, com 23 anos de mercado, né? Então, assim, nós temos tecnologia, claro, mas a tecnologia no Grupo Assertif é meio, não é fim. Nós não abrimos mão do capital humano. Então, o time Assertif hoje, que executa, analisa esse trabalho, é um time com mais de 30 anos de mercado na área tributária, né? Então, são pessoas altamente qualificadas, né? E também, a partir disso, nós damos todas as garantias para os nossos clientes, né? Então, assim, qualquer manifestação que precisar ser feita para a Receita Federal, nós fazemos. Qualquer tipo de defesa que precisar fazer, nós fazemos. Enfim, além de seguro de erro e omissões que nós temos aí para garantir o nosso trabalho. Nunca precisamos usar isso, mas isso é uma segurança que nós damos pela qualidade do trabalho. Mas o importante também, além do levantamento das oportunidades tributárias, tem uma etapa que é essencial nesse trabalho de recuperação e operacionalização dos créditos tributários, que são as retificações das obrigações acessórias. Essas retificações, se não forem feitas por pessoas que tenham know-how e experiência, mesmo que o crédito tributário seja líquido e certo, se na retificação fizer um lançamento erroneamente, vai dar problema. Então, essa é uma etapa também importantíssima do trabalho, né? Não basta só levantar o crédito e apresentar isso para o cliente. Você tem X milhões de reais aqui. Não, a etapa posterior é operacionalizar isso, né? Como operacionalizar, como lançar isso, né? Retificar todas essas obrigações. E isso é um trabalho que eu chamo de insano, porque é um volume de informações hoje, nessa área fiscal, brutal, né? Então, sem a tecnologia a gente não consegue, mas também sem as pessoas para analisar e para verificar e fechar tudo isso, também é importante, tá? É uma área tão complexa que necessita de uma consultoria. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mande sua pergunta para nós. O telefone está aqui na tela. Zé Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço participar aqui, Joyce. Foi um prazer. E obrigada a você que nos acompanha aqui todos os dias. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.